O nosso trabalho tem como objetivo apresentar um mensurando variável no tempo e outro no espaço. O nosso grupo é composto por Arthur Barbosa de Melo Franco, Breno Luiz de Xavier Siqueira, Davi de Oliveira Sales, Marcelo César Amorim Fagundes e Robert Roy Mendes. Como mensurando variável no tempo, nós escolhemos a velocidade de um carro em uma prova de automobilismo. A unidade de medida da grandeza e velocidade, segundo o sistema internacional, é o metro por segundo. No entanto, outra unidade amplamente utilizada para essa grandeza é o quilômetro por hora. A periodicidade, que também chamamos de frequência, nesse caso, ela pode ser cada volta que o carro completa na pista. A duração de todo o período de medida é a prova por completo, desde a largada até completar a última volta. A informação mais importante da medida é a velocidade média. A importância da velocidade média é que, através dela, podemos ter uma noção se o automóvel está obtendo uma boa performance na pista. Nesse caso, em uma prova de automobilismo, conseguimos encontrar a velocidade mínima, na maioria das vezes, nas curvas, visto que o carro necessita reduzir a velocidade para não sair do percurso. A velocidade máxima é encontrada mais facilmente nos trechos mais retos, ou em trechos onde não há algo que possa fazer com que o piloto tenha que reduzir sua velocidade, como carros à sua frente. Conhecendo o tamanho da pista e medindo o tempo com que um carro demora para completar uma volta, seria a frequência, é possível encontrar a velocidade média do carro, mensurando. A velocidade é a variação do espaço com o tempo. Se ambas variáveis são conhecidas, a velocidade pode ser encontrada. Para encontrar a velocidade média, é utilizada a fórmula v é igual a ds sobre dt, onde v é a velocidade, ds a variação da distância percorrida e dt a variação do tempo. Contudo, conhecendo o espaço em qualquer lugar da pista e medindo o tempo que o carro demora para percorrer o espaço inicial, seria x inicial, ao x final, é possível obter a indicação em qualquer lugar da pista, sejam elas nas curvas ou nas retas. Então, podemos encontrar a velocidade média e a velocidade em qualquer ponto da pista. Vamos ver um exemplo prático de como a velocidade pode ser obtida. Suponhamos que um carro vá completar uma volta em uma pista automobilística de 4 quilômetros de extensão. Ele parte da largada no tempo t0 e o tempo que ele demora para percorrer uma volta completa é cronometrado por um cronômetro, como o que está ao lado direito. Após o carro atravessar a linha de chegada, o cronômetro é pausado e é retirada a indicação do tempo. Suponhamos que o tempo medido seja de 2 minutos. Então, qual será a velocidade média em quilômetros por hora? Vamos voltar novamente na equação da velocidade, onde a velocidade v, que é igual à variação do espaço ds com o tempo dt. O exemplo nos forneceu a distância do trajeto percorrida pelo carro, que foi de 4 quilômetros. E o tempo que o carro demorou para completar uma volta foi de 2 minutos. Como o tempo inicial e o espaço inicial é igual a zero, basta substituir os valores fornecidos na equação. Contudo, é necessário converter a unidade de tempo, pois o exemplo necessita da unidade de tempo em horas. Então vamos fazer o seguinte:
Dividindo o tempo fornecido por 60, obtemos o valor do tempo em horas, visto que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, encontramos o tempo em horas, que é de aproximadamente 0,033 horas. Então, temos que a velocidade média é igual a 4 km dividido por 0,033 horas. E o resultado dessa operação nos fornece o valor da velocidade média desse carro, que é de 121,21 km por hora. A velocidade pode ser usada como um mensurando que também varia no espaço. Então, para a segunda parte deste trabalho, o mensurando variável no espaço também será a velocidade. No entanto, mediremos a velocidade de um trem-bala em uma ferrovia que liga duas cidades. Como na etapa anterior, novamente, as unidades, segundo o Sistema Internacional de Medidas, é o metro por segundo e a outra unidade amplamente utilizada é o quilômetro por hora. Novamente, a informação mais importante é a velocidade média. A importância da velocidade média nos ajuda a ter uma noção atrelada ao desempenho deste veículo. Supondo que a ferrovia ligue uma cidade a outra e ela foi construída praticamente em linha reta, no entanto, ainda assim, tendo a velocidade alterada por uma curva e ou uma região de depressão, no caso uma região mais íngreme, se o tempo que o trem-bala leva para sair do ponto inicial xi ao ponto final xf seja conhecido, medindo a distância entre uma cidade a outra através da ferrovia, é possível encontrar a velocidade média, ou mensurando. Então, como podemos fazer isso? É utilizada a mesma relação da primeira etapa deste trabalho, ou seja, velocidade v é igual à variação da distância com a variação do tempo. Contudo, estamos medindo a variação da velocidade com relação à distância percorrida dessa vez. Então, o raciocínio parecido pode ser aplicado para essa parte do trabalho. Sabendo o tempo em que o trem-bala percorre em qualquer lugar da ferrovia e medindo a distância percorrida, é possível encontrar a velocidade em qualquer ponto da ferrovia, sendo ela em uma curva, uma região íngreme ou mesmo em uma linha reta, onde a velocidade mínima está associada às curvas e aos pequenos desnivelamentos, ou seja, as partes mais íngremes da ferrovia, e a velocidade máxima está associada às retas com o menor desnivelamento possível. Vamos ver um exemplo prático de como esta indicação pode ser obtida. Suponhamos que esse trem-bala demore 1 hora para sair da cidade I e chegar na cidade F, e resolvemos medir com um teodolito a distância entre as duas cidades. Este instrumento de medida está representado na imagem ao lado. O teodolito é um instrumento óptico que mede ângulos verticais e horizontais, sendo este muito utilizado na construção civil e na metrologia, principalmente quando se deseja saber a medida de grandes extensões de terra. Supondo que a distância medida entre as cidades seja de 220 km, qual é a sua velocidade? Então, este problema nos forneceu dois dados muito importantes. O tempo com que o trem-bala demora para sair da cidade I e chegar na cidade S, que é de 1 hora, e a distância medida de uma cidade a outra, que é de 220 km. Usando a equação apresentada neste trabalho, velocidade v é a variação da distância percorrida com a variação do tempo. O ponto inicial para o tempo e para o espaço é igual a zero. Então, só necessitamos substituir as variáveis pelos valores fornecidos.
A velocidade média, portanto, é de 220 km dividido por 1 hora, e o resultado dessa divisão é 220 km por hora. Então, podemos perceber que a velocidade variando tanto com o tempo quanto com o espaço é um mensurando que fornece uma indicação indireta, ou seja, é necessário medir a distância e o tempo para que ela possa ser encontrada, pois a velocidade é uma dimensão secundária, ou seja, uma dimensão que depende de duas ou mais dimensões primárias, no caso da velocidade, o espaço e o tempo.